Olá, hoje eu vou falar como foi o meu primeiro processo. Para quem não me conhece, eu sou Ingrid, advogada, e vou falar um pouquinho sobre o começo da minha atuação jurídica. Bom, o meu primeiro caso foi um pedido de emissão de certidão de óbito. Até aí tá tudo bem. Parece uma coisa simples. Mas por que eu tinha que entrar, acessar a justiça para ter essa certidão de óbito? Aí que tá. O de cujos, falecido, já havia falecido há mais de 30 anos. Ou seja, há mais de 30 anos ele não tinha certidão de óbito. Foi feito o inventário dos bens que eles tinham. Só tinha mãe e irmão, pelo menos na época do qual eu peguei o documento. E quem me contratou não foi a mãe ou o irmão, foi o terceiro que havia comprado esse terreno dele quando era vivo. Eu não sei como eles fizeram o inventário, mas eles não tinham a certidão de óbito. Talvez por ser uma coisa antiga, naquela época não precisava. Não lembro agora, mas eu tinha lei lá nos registros públicos e sempre precisou. Tá? A mãe e o irmão passaram poderes para ele fazer a regularização. O cartório não aceitou, porque a mãe e o irmão eram apenas herdeiros, né? E não o dono. Mas não comprovavam que ele estava falecido. Talvez eles deram morte presumida, não sei o que eles fizeram. Mas havia túmulo, notícia, registro da morte. Então, como eles fizeram, não sei. Eu sei que não havia certidão de óbito. Quando eu comecei a trabalhar, eu entrei no escritório e esse processo já estava há 1 ano lá esperando alguém pegar e fazer. E eu fui a pessoa que peguei e fiz. Então, distribuí esse processo na cidade ao qual eu estava e onde eu fui contratada. E logo que eu distribuí, não deu 2 dias, já saiu decisão. Aí eu falei, nossa, consegui a primeira liminar aqui, ó. Que lindo, né? Fui ler a decisão. Que liminar o quê? Redistribuição de competência. Naquele fórum não era competente para julgar aquele pedido. Aceitei, comprei o migué, vamos colocar assim, comprei a conversa. Por quê? Porque o juiz explicou que o direito era do de cujos, então teria que ser onde ele estava enterrado. Mas quem solicitou não foi a família do de cujos, não foi o de cujos está morto. Foi um terceiro interessado que residia naquela comarca. Então o processo tinha que ser julgado ali, sim. Ou podia ser julgado ali e lá, não redistribuído porque estava errado o local, entende? Eu no começo não sabia dessas coisas, não sabia de recurso, não sabia que eu podia gravar. E assim, se eu soubesse, talvez eu não faria. Por quê? Porque eu não queria perder mais tempo. Já há mais de 30 anos tinha a falta da certidão e isso estava impedindo aquele senhor de passar o terreno para o nome dele, recolher impostos, fazer regularização, vender, construir. Por quê? Porque não tinha documento. Tá. Vou para aquela cidade lá, solicitar provas, procurar provas. Por quê? Porque o Decuja era uma pessoa famosa, era uma pessoa que tinha condições financeiras e não tinha certidão de óbito. Tinha um túmulo, registro na casa mortuária, no velório, registro na loja de venda de caixão, de quem solicitou, quando, data, mas não tinha certidão de óbito. Primeiro porque ele faleceu não na cidade ali, ele estava ali, ele morava, ele tinha negócio ali, mas ele faleceu no país vizinho, né, na Argentina. Tinha notícias do falecimento, porque foi um acidente, né? Inclusive ele estava trazendo mercadoria para a loja quando ocorreu.
Então, tinha o túmulo, fui lá, achei o cemitério, detalhe, a cidade tem 3 cemitérios. Anda de cemitério em cemitério, cova, túmulo, procura daqui, procura dali, acha. Eu achei 2 funcionários antigos da prefeitura que, assim, como é cidade pequena, todo mundo se conhece. E como foi um caso que marcou a cidade, os mais velhos sempre se recordam. Então, eu consegui achar os funcionários da prefeitura que fizeram, inclusive, o túmulo. E aí eu consegui recolher depoimentos deles, reconhecer em cartório e juntar nos autos. Até hoje não sei o porquê que não foi emitida a certidão. O que fizeram? O porquê que fizeram? E aí eu fiquei brava, pedi para o juiz, por favor, intime a igreja para que essa preste esclarecimento ou apresente documentos, caderno, nas datas X a X, que foi ali mais ou menos quando ocorreu o velório ou teve aquela cerimônia, né? Mortuária. Não quiseram. Nem juiz, nem promotor reforçou. O que o promotor me fez solicitar foi o RG do decurso. Eu já havia conseguido a certidão de nascimento, do qual havia já o número do CPF dele, mas por carga d'água, eu não sei por que a MP queria o RG. Porque é o CPF que manda tudo. Tá, tudo bem. Me mandou fazer um passo a passo no link, papapá, e me ensinou a trabalhar, porque eu não sabia. Mesmo que eu soubesse, eles têm o prazer, que isso eu falo que é uma pequenez dentro do nosso judiciário, de querer falar, eu sei mais que você, eu tô mais tempo aqui, e de alguma forma eu tenho que esfregar isso na cara de alguém, sei lá, é um defeito talvez, ou tem alguma coisa a ver com juramento, né, não sei. Fiz o passo a passo, interessante, eles queriam o número do RG, mas para mim fazer o passo a passo eu tinha que ter o número do RG. Eu também já havia solicitado, por isso que eu solicitei para o juiz uma ferramenta ou alguma coisa que buscasse a mais do que eu já tinha. Fiz o passo a passo, aí coloquei lá o print, né? Para ter o número do RG, eu preciso do número do RG. Como é que eu vou descobrir? Eu estou pedindo porque eu não tenho. Mas não calou. Não deu mais passo a passo de nada, não deu mais link de nada, né? Ensinando. O bom é que isso eu utilizei para outras coisas. E aí, após eu juntar todas essas provas, falei, excelência, se acha que precisa de mais prova, por favor, me mostre um norte, um caminho, porque eu já fiz tudo o que eu podia. Foto, gravação, testemunho, os documentos lá do caixão, notícia da morte, dado, certidão e nunca mais essa pessoa, mas o túmulo estava lá. O nome dele, data, tudo fechava com a data do acidente. E os pais, né, que já sabiam disso, foi uma perda muito grande. E não deixou filho, não deixou esposa. Então, era ele, não tinha. Resumindo, né, tirando o erro da competência, tirando o ensinamento aí do MP, eu consegui o êxito. Na meu primeiro processo, na minha primeira causa. E, inclusive, a gente fez a regularização depois para esse senhor dos terrenos. O que foi mais gratificante, além de eu ter que receber pelo que eu fiz, né? Foi o cliente falar, doutora, um senhor, você sabe quantos anos que eu tô com esses papéis aqui, eu não encontro nenhum advogado que pegasse para fazer, mesmo eu pagando, vocês pegaram, demorou um pouquinho, mas saiu, porque ele não sabia que eu não estava lá e estava parada há um ano. Ele achava que já estava um ano porque estava em judiciário. Então, assim, vocês foram os primeiros que pegaram e fizeram. O porquê que é bom ouvir isso, né? Primeiro, porque, assim, é uma recompensa pelo nosso trabalho de que você está fazendo certo. Segundo, que esse cliente satisfeito, quantos mais ele pode trazer para você, né? Ele sempre vai indicar você, o seu trabalho, o seu escritório, onde você está. Por quê? Porque ele sabe que você resolve. Bom, eu acho que a rejeição dos outros colegas de não pegar era que tinha que se deslocar, né? Então, eu tive que sair daquela cidade onde eu estava, andar mais 70 quilômetros
passar o dia lá para poder encontrar alguma coisa, onde está, quem foi, você conhecia, eu conheci, daí falar com os mais velhos, com licença, posso falar contigo, será que você poderia me prestar um depoimento, a gente podia ir no cartório fazer o registro desse ali, e daí eu consegui, né, juntei o máximo de prova que eu pude e trouxe ali. Então assim, foi um caso bom, primeiro, porque me fez sair do escritório, tive que ir a campo. Segundo, comecei a fazer umas perguntas, por que não foi emitido, o que está acontecendo, o que está de errado aqui? Havia alguma coisa errada, com certeza. Com certeza havia alguma coisa errada, porque se não tivesse errado, já tinha sido emitida a certidão de óbito. Então, algumas coisas ficaram fazendo ainda com o documento do decujus, né? Não posso afirmar, porque eu não estava naquela época. Mas, igual aquela frase, algo de errado não está certo. Resumindo, após eu solicitar que eu queria intimação do cartório, porque que não tinha sido emitida a certidão de óbito, o cartório era antigo, da igreja, porque que ela não tinha registro de quem compareceu ao velório, não demorou muito, o juiz concedeu a certidão, a emissão da certidão. Lógico, né, eu trouxe o túmulo, trouxe recorte da notícia do falecimento e eu trouxe depoimento de testemunhas que conheciam ele e que afirmavam a morte. Então, assim, é aí nesses casos que pode ocorrer muitas situações, né? Porque ficou em aberto, né? Ou seja, até eu fazer o pedido por conta de um terreno, esse ser, ele era visto como vivo, porque não havia o óbito, mesmo estando morto de fato. E nisso se abre brecha para muitas coisas, né? Cidade pequena, um lugar meio que isolado, vamos dizer, da capital. Não sei, eu sei que consegui a certidão, a pessoa conseguiu regularizar os terrenos e eu tive o êxito aprendendo principalmente a questão da competência na hora de distribuir um processo. E aí, me conta, como que está sendo o teu começo da atuação? Ou, se você ainda não começou, está ali, qual a tua dúvida? Né? O meu conselho é, faz, continua. Errou? Continua. Por quê? Só errando que se aprende. Não tenha medo de alguém falar, ai, não sabe o que está fazendo, tá? Não sei mesmo, estou procurando, estou caminhando, eu estou procurando. E uma hora eu vou saber, porque quem procura acha, né? Assim, não tenha medo, como é que eu posso... Não se julgue, faça. Você já teve o primeiro benefício que foi alguém confiar em você, então faça. Mostre para ela que você é uma pessoa confiável. Errou? Pede desculpa, faz de novo. Tudo na vida se dá um jeito. Na morte, não. Então, assim, devagar e sempre. Errou, corrigiu, anota para uma próxima não acontecer. Quer saber mais? Acompanhe aqui esse canal, se inscreva nele, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para quem quer um pouquinho de noção do começo da atuação jurídica. E até mais!